Vamos então dar continuidade aos nossos exercícios, começando pelo exercício 4.2. Então, primeiramente, eu vou ler o enunciado dele com vocês. Em um dado processo, deseja-se construir o modelo dinâmico de um trocador de calor para fazer o controle de temperatura do fluido de processo na saída do equipamento. Para isso, um experimento foi conduzido. Inicialmente, o engenheiro químico responsável aguardou até que o sistema entrasse em regime e aumentou em 5 kg por minuto a vazão do fluido de troca térmica. Em seguida, um registrador de temperaturas na sala de controle fez o registro da temperatura de saída do trocador de calor até ela estabilizar novamente. O gráfico com os dados coletados foi plotado e o engenheiro químico percebeu que o modelo dinâmico desse processo é de primeira ordem, cuja função de transferência no domínio de Laplace é a seguinte. Como a mudança de vazão de fluido de aquecimento foi feita como uma perturbação integral, a função que descreve o comportamento dinâmico da temperatura de saída do trocador de calor no domínio do tempo é a que está expressa a seguir. Nessa equação, A é o degrau aplicado ao processo, aumento de 5 kg por minuto de fluido de aquecimento, e K e tal são, respectivamente, o ganho estacionário e o tempo característico do processo, que são parâmetros específicos para a operação do trocador de calor. De posse dos dados experimentais, utilize o modelo dos mínimos quadrados para determinar K e tal, tornando possível a modelagem dinâmica desse processo. Esse enunciado aqui, a princípio, pode assustar, mas na verdade o que a gente precisa fazer não é nada muito complicado. A gente teve aqui um experimento em que a gente estava medindo a temperatura da saída de um trocador de calor para vários tempos em que a gente deixou ele atuando na nossa planta, e com esses resultados a gente construiu esse gráfico aqui. Além disso, a partir do tratamento matemático do problema, a gente obteve que a equação que deve descrever para a gente o comportamento dessa temperatura da saída do trocador de calor em função do tempo é essa aqui que o enunciado nos forneceu. Essa constante A aqui a gente já tem, dado a situação que a gente está trabalhando, mas as constantes K e tal a gente desconhece. E dessa forma, o que a gente vai precisar é utilizar o método dos mínimos quadrados para minimizar as somas dos nossos desvios ao quadrado, determinando então o K e o tal que permitam que esse valor seja mínimo utilizando o solver. Para isso, então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser chutar valores para K e para tal. Aqui pode ser qualquer valor que a gente quiser. A gente pode chutar, por exemplo, um valor de 2 para o K e de 7 minutos para o tal. Agora, a gente vai calcular as nossas temperaturas a partir da equação do modelo, a começar aqui para o tempo de 0 minutos na célula D27. Então, a nossa temperatura vai ser igual ao valor da constante K, fixada com o F4 ou FNF4, multiplicado pelo valor da nossa constante A, que também vai ser fixada. O valor dessas constantes estão nas células H27 e H26, respectivamente. Isso tudo vai estar multiplicado por, abre parênteses, 1 menos exponencial, ou seja, a função ESP, que é EXP, tanto em português quanto em inglês. Podemos selecionar com o tab, exponencial de menos o valor do tempo, que tá para essa primeira linha tá ali na célula B27. A gente não vai fixar porque a gente quer que quando replique para baixo, esse valor ele pegue sempre o que está na célula ali à esquerda. E a gente divide isso pelo valor da constante tal, na célula H28, fixado. E podemos aqui fechar 2 parênteses.
Podemos então dar um Enter e agora a gente vai replicar esses resultados até o final da tabela. Aqui o nosso gráfico ele já vai mostrar pra gente o valor que foi calculado pelo modelo aqui nessa curva em vermelho. E a gente percebe que a nossa curva ela tá mais ou menos com o mesmo comportamento da curva dos dados experimentais, mas os valores das constantes não estão muito precisos, porque os valores experimentais têm um crescimento maior ali no início do nosso experimento. Então, a gente pode, primeiramente, calcular os desvios, que a gente já tinha definido, que vai ser a diferença entre os dados experimentais e os valores calculados pelo modelo. Então, aqui na célula E27, a gente dá um igual, abre parênteses, o valor experimental na célula C27, menos o valor calculado pelo modelo na D27, podemos fechar o parênteses e elevar esse valor ao quadrado, já que a gente quer calcular o valor dos desvios ao quadrado. Podemos dar um Enter e replicar isso até a última célula da nossa tabela, tirando ali o quadradinho da soma. A gente vai calcular a soma ou utilizando a função soma, que é sum em inglês, ou dando simplesmente um alt igual. E aqui a gente percebe que a nossa soma dos desvios está com uma ordem de 10 à segunda, ou seja, de 100. Então, ela está um valor relativamente alto. Para a gente minimizar esse valor, a gente vai utilizar o solver. Caso o solver não esteja habilitado no computador de vocês, vocês vêm aqui no friso arquivo, selecionam opções, daí vocês vão na janela de suplementos, e se o solver não estiver ativado, ele vai aparecer aqui na lista de suplementos inativos. Então, aqui embaixo em suplementos do Excel, a gente aperta no botão Ir e seleciona a opção do solver. A gente dá um OK e espera uns segundinhos até que o solver seja então habilitado no nosso Excel. E daí, quando esse processo ser finalizado, ele vai aparecer ali no friso de dados, ali na seção de análise. Então, a gente pode abrir a janelinha do solver. Nesse problema aqui, a gente vai definir como objetivo a nossa célula da soma dos desvios, que é a célula E48, para o seu valor mínimo possível, alternando as células variáveis das nossas duas constantes que a gente chutou, então, a H27 e a H28. Agora, aqui nesse problema a gente não precisa adicionar nenhuma restrição. A gente pode desselecionar a opção de tornar as variáveis irrestritas não negativas, que a princípio nada impede do nosso K e do nosso tal serem valores negativos. E podemos selecionar o método de solução GRG não linear. Apertando então em resolver, o solver vai encontrar soluções para o nosso problema. Podemos dar um OK. Aqui a gente percebe que ele encontra então o valor de 3 para o K e de 5 para o tal. E com esses valores, o comportamento do nosso modelo fica muito mais próximo dos nossos dados experimentais. A gente pode perceber que a nossa soma dos desvios está resultando na ordem de 10 a menos 2. Então, o nosso exercício 4.2 está concluído. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à resolução dele, podem deixar um comentário aí embaixo pra gente que a gente responde assim que possível para vocês. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê então no próximo vídeo.